Muito boa tarde, meus nobres e queridos irmãos de doutrina. Estamos retornando ao nosso trabalho de divulgação através deste equipamento, divulgação dos ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao coração querido de Nossa Senhora sempre pela oportunidade que ela nos concede de podermos vir e divulgar ensinamentos desta doutrina que tanto bem tem feito aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que continuará fazendo, porque esta doutrina está assentada nas leis da natureza, e como essas leis são imutáveis, porque divinas, esta doutrina também não muda. Agradecemos a todos aqueles que, de coração desarmado, sem preconceitos, buscam ouvir e analisar, tirar as conclusões dessa gama de conhecimento que estamos apresentando aqui, nesta nossa nova aula. Continuando o nosso estudo anterior, a segunda parte, dirigida aos nossos irmãos anti-rostanguistas. Esses ensinamentos, eles constam do nosso livro, que apresento mais uma vez aos companheiros, Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Tudo aquilo que aqui veiculamos se encontram neste livro. O instrutor espiritual, Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, ele tem um ensinamento que é sempre bom ser relembrado. Diz ele: basta um pequenino raio de sol para despertar uma gota de orvalho, mas para acordar uma rocha, só a dinamite. Esses nossos irmãos anti-rostanguistas estão agindo como essas rochas, e a responsabilidade deles aumenta quando, com os seus argumentos fáceis e falsos, conseguem enganar a muitos que vão na conversa deles. Recomendamos cuidado com a dinamite. Existem escritores espíritas, verdadeiros espíritas, que não aceitam esses ensinamentos, revelação de Rostang, mas não agridem, nem humilham, nem atacam. Mas existem aqueles que não aceitam, agridem, humilham e atacam.
É para esses que eu estou falando. Continuando o nosso raciocínio da nossa aula anterior, a gravidez, entre aspas, de Maria transcorreu normalmente, até que, chegado o dia, e aqui tem um ponto importante: qual o homem normal que coloca a sua esposa grávida, entre aspas, já perto de dar à luz, em cima de um jumento e anda léguas e léguas para atender a um tal recenseamento? E quando chega à cidade, vai procurar parentes, e na casa do parente lhes foi negada a acomodação, porque já estava cheia de gente. Qualquer pessoa normal agiria assim. Se chegasse na minha casa um parente meu, no estado em que se encontrava José e Maria prestes a dar à luz, eu e muitas pessoas de bom senso que me leem, que me ouvem, colocaria o primeiro que encontrasse pela frente para fora e acomodaria aquela que precisava de cuidados, assistência e atenção. Isso seria o normal, mas não foi o que aconteceu. Simplesmente negaram abrigo e José teve que procurar um lugar fora da cidade, só encontrando um estábulo, segundo o que narra os evangelhos. Isso nos leva a perguntar: por quê? É que isso fazia parte do plano. Era para não ter testemunha do que ia acontecer. Vejam que no local do nascimento, entre aspas, só estavam José, Maria e os animais. E no plano espiritual, milhares de anjos e especialistas altamente capacitados para a grandiosidade da operação que ali estava para ocorrer, tendo por testemunha a natureza e o manto de estrelas, além da imensidade dos que compunham a corte celestial, pois afinal de contas era um rei que ia se manifestar na terra. Ali ia se apresentar diante dos homens um Cristo, o Filho do Altíssimo. A espiritualidade superior que ali se fazia presente, os espíritos intuíram José para que ele fosse lá fora, e ficou somente a grande Maria. A espiritualidade superior, que ali estava representada pelos seus mensageiros especialistas, deram um sono de 1 a 2 minutos em Maria, e quando ela retornou, a criança estava ao seu lado. Nasceu Jesus, entre aspas. Me digam, pelo amor de Deus, o que tem isso de impossível? O que tem isso de teatro?
o que tem isso de embuste, o que tem isso de enganação, o que tem isso de falsidade? Sabem por que foi assim? Porque um espírito puro não pode encarnar em mundos materiais. Sabem quem disse isso? Pois se não sabem, vou lhes dizer e provar. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, questão 112 da escala espírita. Primeira ordem, espíritos puros. 112, caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. 113, primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. É para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da felicidade suprema é, para eles, uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Allan Kardec. Meus queridos irmãos anti-rostanguistas, quem escreveu isso que acabam de ouvir foi o nosso inesquecível codificador Allan Kardec. Espírito puro não está mais sujeito à reencarnação em mundo material nenhum. E isso se aplica a Jesus, o Cristo. A menos que o prezado irmão anti-rostanguista queira me dizer que Jesus Cristo não era espírito puro. Se o amigo abrir a boca para me dizer isso e me provar, eu juro que vou tocar fogo em mais de 200 livros
revistas e jornais espíritas que tenho aqui em casa. Por quê? Se era espírito puro, ele não pode ter nascido aqui na terra como nós nascemos. Concorda, meu amigo? E espero que o nobre irmão anti-rostanguista não abra a boca para dizer que Jesus Cristo não era espírito puro, que eu vou fechá-la com os dizeres do próprio Jesus quando disse, entre aspas, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Registrado em João, capítulo 17, versículo 5. Jesus Cristo foi o Espírito eleito por Deus para construir este planeta. O amigo acha que a suprema sabedoria daria a responsabilidade de construir e cuidar de uma humanidade constituída por quase 25 bilhões de almas, a um espírito passível de erros? Jamais, jamais, jamais. Somente espíritos puros, na categoria hierárquica de arcanjos, constroem mundos, planetas. O que nos diz o nosso glorioso André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, em Evolução em Dois Mundos, página 19, é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Abro um plano maior, nessa instância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Para isso para mostrar que Jesus Cristo foi o Espírito eleito para a construção, manutenção e organização da vida e responsabilidade sobre todos os espíritos que aqui viessem aportar. Vejamos o que nos diz o nosso querido Emmanuel em O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, página 165, questão 277 da FEB, entre aspas. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Fecho aspas. Quem diz isso é o Espírito Emmanuel.
Vale lembrar aqui, certa vez, esse instrutor espiritual Emmanuel disse ao Chico Xavier: Chico, no dia em que eu lhe disser qualquer coisa contra o Evangelho de Jesus ou a doutrina espírita, fique com o Evangelho e com a doutrina e me esqueça. Isso só para comprovar o que ele falou acima é a expressão da mais pura verdade. Existem inúmeros irmãos anti-rostanguistas que não aceitam essa evolução em linha reta. Mas a lógica nos diz que isso é possível. O espírito é criado simples e ignorante e possui o dom sagrado do livre-arbítrio. Ao usar sua inteligência e vontade, juntamente com seu livre-arbítrio, apesar dos avisos, conselhos, orientações que recebeu dos instrutores espirituais, ele opta por atender às sugestões de entidades desviadas da lei. Aqui eles cometem o erro e seguem o caminho do mal. Mas existem aqueles espíritos que foram fiéis aos seus instrutores, foram obedientes, não atenderam às sugestões das entidades do mal e seguiram o seu caminho sob a proteção da lei, pois não poderiam ser punidos pelo mal que não fizeram. O que é que isso tem de errado? Então o espírito tem que errar? É obrigado a errar para não seguir em linha reta? Isso sim, seria uma aberração. Mas vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos, questão 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Vejam o que os mensageiros do alto responderam. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. A pergunta 122 fecha a questão. Desculpe. Entre aspas. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para o caminho que para o outro? A resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do, entre aspas, pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Allan Kardec, Livro dos Espíritos.
O grande Allan Kardec só poderia estar iluminado e saber de alguma coisa para tocar num ponto como este e obter uma resposta como esta, que só não percebe a profundidade dela é quem não quer. Jesus tinha carradas de razões quando dizia: o pior cego é aquele que não quer ver. Não é o que não vê, é o que não quer. Esse é o pior cego. Quem cedeu à tentação e faliu? Nós, que por causa disso somos obrigados a encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias até criarmos. Eu ia dizer uma outra coisa aqui. Juízo. Quem cedeu à tentação e não faliu? Aliás, repito e peço desculpa. Quem não cedeu à tentação e não faliu? Alguns, cuja porcentagem é muito pequena em relação à grande maioria, e entre eles Jesus. Vejam o que o iluminado Kardec pergunta. Na pergunta número 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? E a espiritualidade superior responde: sim, certamente. E é a grande maioria dos espíritos. É o que comprova o que falamos anteriormente. Uns 90% desses espíritos cometem o erro e encarnam em mundos materiais. Uns 10% mais ou menos não cometeram erro, não faliram e seguiram em linha reta para a fonte de luz incriada. Vamos relembrar alguns pontos básicos. A centelha divina é uma coisa. O Cristo nela é outra. A centelha, princípio espiritual, inteligente, vai passar por um processo evolutivo até individualizar-se um dia. Lembrem-se de que quem evolui é o princípio espiritual, inteligente, e não o Cristo que está nele, porque esse Cristo é a perfeição da fonte. Ao individualizar-se, o princípio espiritual, inteligente, transforma-se em espírito formado, com o seu Cristo. À medida que o espírito evolui, ou seja, faz desabrochar em si as virtudes que estão no seu Cristo, ele se ilumina, porque a luz que está no seu Cristo lhe proporciona isso. Com a evolução do espírito, o seu perispírito acompanha essa evolução. Quanto mais bonito o espírito, mais bonito o seu corpo espiritual. Até um dia em que esse espírito conquista todas as virtudes do seu Cristo. Esse Cristo transborda em luz, explode em luz, que se exterioriza. É nesse momento
que não se sabe mais o que é o Espírito, nem o que é o Cristo. É a puríssima energia que está ali. Aqui transcrevo para elucidar o texto do nosso querido Áureo, psicografia de Hernani Santana, em Universo e Vida, capítulo 7º, páginas 110 e 111, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Entre aspas, os Cristos, espíritos puríssimos, não encarnam. Isso está no livro Universo e Vida, da Federação Espírita Brasileira. Os Cristos, espíritos puríssimos, não encarnam. Não tem mais nenhuma afinidade essencial com qualquer tipo de matéria, que é o mais baixo estágio da energia universal. Para eles, matéria é lama fecunda, que não desprezam, sobre a qual indiretamente trabalham através dos seus prepostos na sublime mordomia da vida, mas coisa com que não podem associar-se contextualmente, muito menos em íntimas ligações genéticas. Vejam isso. A possibilidade de violentação das leis naturais é relativa e não chega ao ponto de permitir que um organismo celular de matéria densa resista sem desintegrar-se instantaneamente à mais abrandada vibração bioeletromagnética de um espírito crístico. Isso é gravíssimo. Por essa razão, nós vamos ver isso mais na frente, o Espírito Jesus jamais poderia ocupar um corpo igual ao nosso, porque esse corpo se desintegraria. Isso é lógico, a física prova isso. Se é impraticável, continua Áureo, se é impraticável a um espírito humano, inteligente e dotado de consciência, encarnar em corpo de irracional, por completa impossibilidade biológica de assimilação mútua entre a matriz perispirítica e o óvulo animal de outra espécie, para não falarmos também das impossibilidades psíquicas de semelhante absurdo de retrogradação evolutiva, muito menos poderia um Cristo encarnar em corpo humano terrícola. A distância evolucionária que separa um orangotango de um homem terrestre é bem menor que aquela que medeia entre um ser humano terrestre e um Cristo divino. Vejam mais esta joia de descrição do nosso Áureo. Para apresentar-se visível e tangível na superfície da crosta terrestre, teve o Cristo planetário de aceitar voluntariamente intraduzível tortura cósmica, indizível, imensa, ainda que quase de todo inabordável ao entendimento humano. Primeiro, obrigou-se à necessidade de abdicar,
por espaço de tempo que para nós seria longuíssimo, da sua normal ilimitação de espírito cósmico e ao seu trono no Sol, sede do sistema, transferindo-se do centro estelar para a fotosfera, onde lhe foi possível o primeiro e doloroso mergulho na matéria, através do revestimento consciente de seu mente e espírito com um tecido energético de fótons. Depois, teve de imergir no próprio bojo do planeta, Terra, em cuja ionosfera utilizou vastos potenciais eletromagnéticos para transformar seu manto fotônico em leptons e em quarks, formadores de mesons e de bárions, estruturando átomos ionizados. Finalmente, concluindo a dolorosíssima operação de tangibilidade, revestiu esse corpo iônico com delicadíssima túnica molecular, estruturada à base de ectoplasma, combinado com células vegetais, recolhidas principalmente, como já captou a intuição humana, de vinhedos e trigais. Gostaria de fazer uma pequena observação aqui. Ele fala do seu trono no Sol. O Sol é ali que se reúnem os Cristos do sistema planetário, que comandam os planetas onde existe a humanidade. Eles se reúnem no Sol. Aquela luz que o Sol irradia não é dele, do Sol. Aquela luz não é dele. Aquela energia não é dele. É dos Cristos que estão ali reunidos. Não foi por outra razão que nosso Senhor Jesus Cristo dizia no seu Evangelho: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque sem luz do sol não existe vida em planeta nenhum. Essa luz que dá vida ao planeta Terra, nosso, vem dos Cristos que ali estão. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Uma outra observação que para mim é muito valiosa. Tenho, desde que me entendi como homem, verdadeira adoração, admiração, respeito, amor, uma imensa gratidão, porque sei que ela sempre me ajudou, especialmente nos momentos mais difíceis da minha presente existência. Sei que muitos irmãos, em casas espíritas inclusive, evitam falar no nome dela. Nas minhas palestras, tenho por hábito e até reconhecimento saudar esse espírito valoroso a quem dedico todos os sentimentos que tenho no coração. Estou falando da inolvidável e queridíssima Maria de Nazaré.
Mas apelo para o nosso Áureo, que diz na página 115 do livro Universo e Vida, psicografia de Hernandes Santana, publicação da FEB. É um livro que deveria estar na cabeceira de todo verdadeiro espírita. Diz ele: o maior desses espíritos foi a mãe Maria de Nazaré, a Virgem excelsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material na crosta terrestre foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens. Coube a ela fornecer ao Mestre a base ectoplásmica necessária à sua tangibilização. Desculpe. Servindo ainda de ponte de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais eletromagnéticos e quimiofísicos que possibilitaram, neste orbe, a presença crística. Tudo o que o Senhor Jesus sentiu na sua jornada messiânica repercutiu diretamente nela, a Santa das Santas, na augusta Senhora do mundo. Estrela divina do universo das grandes almas. Também ela teve que peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Para completar e comprovar o nosso raciocínio, Áureo nos ajuda. O Cristo Jesus, Senhor da verdade e da inteireza, foi o único espírito absolutamente completo, com todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito funcionamento, que se materializou totalmente na Terra, assumindo por inteiro a biologia e a morfologia de um homem, com tudo que compõe um organismo humano, sem faltar absolutamente nada, personificando o modelo físico e espiritual, perfeito por excelência, do Homo sapiens, na futura e mais elevada conformação biomentofísica que atingirá quando chegar ao seu mais alto grau de evolução terrestre. Foi por essa razão que Jesus se intitulou, com a mais plena verdade e a mais inteira justiça, o Filho do Homem. Não o fez por mera força de expressão, disse uma soleníssima verdade, da mais extraordinária significação, pois como homem ideal, perfeito e íntegro, ninguém teve, como ele, neste mundo, todos os sentidos funcionando em grau máximo. Mais adiante conclui Áureo: completamente irreal e terrivelmente injusto é, pois, o argumento de embuste, largamente usado pelos que não compreendem a absoluta impossibilidade da encarnação comum de um ser crístico e só conseguem ver uma grosseira pantomima na capacidade de sofrer de um agênere. Nós vamos ficar por aqui, na certeza de que esses ensinamentos irão fazer e estão fazendo muito bem
alargando horizontes, iluminando caminhos, iluminando mentes. Muitas dúvidas agora estão sendo aclaradas. E o bem que esses ensinamentos estão fazendo a todos esses nossos irmãos que ocupam um pouco do seu tempo para nos ouvir. E peço, divulguem esses ensinamentos para os seus amigos, nos seus grupos na internet. Inscrevam-se no YouTube. Façam essa caridade à doutrina, divulgando esses ensinamentos que tanto bem nos têm feito. Eu peço ao coração querido de Nossa Senhora que ilumine cada um de vocês, que a sua luz brilhe nos seus lares, abençoando os seus familiares, protegendo cada um deles, e tenham a absoluta certeza, absoluta, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças, nosso Senhor Jesus Cristo vos ilumine sempre, e Deus Pai Todo-Poderoso seja glorificado sempre no altar dos nossos corações. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado.